Olá, meu nome é Elaine de Cássia Moraes Vinciano, como você sabe, sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta de vivência passada e quando dá, estudando um pouquinho de tarô. Hoje eu trouxe aqui para vocês este vídeo para falar um texto do pastor Júlio César que me parece bastante interessante para uma reflexão. Eu vou ler o texto e em seguida eu faço uma pequena reflexão sobre, ok? Vamos lá. O nome do texto é Você Percebe que Amadureceu. Você percebe que amadureceu quando situações que te afetavam no passado já não te afetam mais. Não é que você se tornou frio ou fria. Apenas blindou o coração e aprendeu a não ser refém emocional de nenhuma circunstância. Você percebe que amadureceu quando alguém lhe vira as costas ou começa a dar sinais de que já foi embora e você sequer percebe, ou ainda que se entristeça, não se permite abater. Que a ingratidão de uns não te impede de continuar a ser generoso ou generosa. Que decepções são sinais que Deus está te dando estrutura e te fortalecendo rumo ao propósito, afinal todas as coisas cooperam. Você percebe que amadureceu quando entende que não existe unanimidade, que não importa o quanto você faça com excelência, pessoas vão te aplaudir, outras criticar e outras apenas invejar mesmo, e isto não te impede de prosseguir. Você percebe que amadureceu quando consegue separar níveis de intimidade. Um exemplo, distinguir quem merece uma vasta explicação da sua parte, quem merece apenas uma resposta e quem não merece absolutamente nada. Você percebe que amadureceu quando entende que a aliança não é presença física, é estar junto no mesmo propósito, que bons amigos não se mede pela distância do corpo, mas pela proximidade da alma. Você percebe que amadureceu quando cuidar da sua saúde mental, emocional, é o principal objetivo, que mendigar atenção, afeto, carinho já não é mais opção. Você aprendeu que por mais amor que você sinta por alguém, é preciso que este alguém te faça, no mínimo, bem. Quando sua prioridade é estar bem e em paz, a amizade de algumas pessoas não vão servir mais. E isto vai requerer abrir mão, renunciar, fechar alguns ciclos e deixar ir, ou se permitir ir. Você percebe que amadureceu quando se vê sozinho e isto já não te incomoda. Estás tão bem consigo mesmo, na sua companhia, que entende que desfrutar da sua companhia também é muito prazeroso. Um quarto fechado, um bom filme, um bom livro, uma boa música, bons pensamentos, também são parte do ser feliz. Você percebe que amadureceu quando entende que Deus não te prejudicou em nada, mesmo em meio às decepções. Na verdade, Ele apenas te salvou, te livrando ontem do que você não precisava para hoje. Interessante o texto, né? Vamos dar uma olhadinha para a reflexão? Bom, ele diz que aparentemente se tornou frio ou fria, mas na verdade o calor está na alma. Só estamos escolhendo, selecionando quem fica na nossa caminhada e quem está dispensado. Isso quando não é Deus que faz, né? Outra coisa importante que ele coloca é que nós não vamos agradar a gregos e troianos. Nem Cristo fez isso. Mas nós precisamos cuidar de nós mesmos. Aí sim, vamos atrair quem tem a mesma intenção de se cuidar e de cuidar de nós. O contrário também é verídico.
Se nós não cuidamos de nós mesmos, nós atraímos aqueles que não cuidam também. Isso é importante, isso é Freud. Além de, na Bíblia, nos Evangelhos também está escrito isso. Amai ao outro, vírgula, como a ti mesmo. Pede que nós pensemos, precisa pensar para poder interpretar texto. Um salve para as minhas professoras da língua portuguesa, até hoje. Acho que é um pouco isso que eu gostaria de falar. Lembrando que é importante aprender a conviver conosco mesmo. E um ponto importante que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que você chame do que você quiser. O pastor está chamando de Deus. A vida é feita de ciclos. E se a gente fica se segurando ou prendendo o fechamento ou a abertura de algum ciclo, nós atrasamos muito as nossas vidas. Nós nos apegamos a momentos, a fases, e nós, de alguma forma, nos estagnamos as nossas vidas. E aí a gente vai chamar várias teorias e filosofias que falam disso, I Ching, tarô, a religião, né? O próprio pastor está falando isso na Bíblia, enfim, vários lugares, a psicologia, Jung, Freud e tantos outros. Então é muito importante que nós autorizemos e nós trabalhemos junto conosco mesmo para que esses ciclos possam ser fechados da maior tranquilidade possível, para que sejam abertos outros também, que nos tragam satisfações, realizações, crescimentos, evoluções emocional, mental, intelectual, físico, espiritual. Essa é a nossa parte. E aí você pode me perguntar, que eu gostaria que você me perguntasse, mas quem está interessado em amadurecer? Para que amadurecer? Todo mundo sempre fala em amadurecer. Quem te falou que eu quero amadurecer? Então a gente observa. O amadurecimento implica, para algumas pessoas, se sentir superior, se sentir acima de todos, se sentir compreensivo, se sentir evoluído, se sentir desenvolvido. Para outros, significa sentir menos dor ou dores menos intensas. Porque é isso que o amadurecimento nos traz. Quando nós amadurecemos, é porque nós pudemos já compreender algumas coisas, entender algumas coisas. Isto é amadurecimento. Eu não quero amadurecer, ok. Vai ficar estagnado, sem poder, sem querer. Não é nem poder, é não querendo entender melhor as coisas, entender melhor a si, compreender melhor as coisas, compreender os ciclos da vida, compreender a vida, enfim, a religiosidade, Deus, o universo. Talvez para isso a importância do amadurecer. Aquele que se sente superior com o amadurecimento, na verdade não amadureceu. Ele só alimentou o próprio ego, ele só se tornou vaidoso. Quem amadurece não tem necessidade de mostrar isso. Ele compreende a vida, é natural para ele. E aí ele coloca uma coisa no texto que eu acho importante colocar. Ele chama de Deus, mas eu vou repetir o pedaço, a frase. Você percebe que amadureceu quando entende que Deus não te prejudicou em nada, mesmo em meio às decepções. Ele apenas te salvou, te livrando ontem do que você não precisava para hoje. Vamos falar de vida? Você quer trocar o nome? Trocamos. Nós amadurecemos quando nós percebemos que o prejuízo nos ensinou, que as decepções nos ensinaram. E aí, eu acho que me pego um pouco nessa outra interpretação, de que diz, você não precisa passar pela mesma situação, muitas vezes, se você não quiser passar. Existem circunstâncias, situações na vida, que a gente pode evitar passar uma segunda ou uma terceira vez. Esse é o nosso dever. E quando nós fazemos isso, essa é uma atitude nossa, que tem o apoio, as bênçãos de Deus e da vida, nós ajudamos a Deus.
ajudamos a vida a trilhar nosso caminho, a nos ajudar, a nos auxiliar. Esse é uma circunstância, é uma atitude em que nós podemos muitas vezes opinar. E quando nós podemos opinar, observa, às vezes opinamos errado, escolhemos errado, indicando que nós não amadurecemos, ou seja, nós não entendemos o sentido da vida. Nós não entendemos o sentido das coisas, a direção que a vida vai. E aí eu te convido a refletir sobre a sua vida através desse texto. Te agradecendo mais uma vez pelo seu apoio, pela sua presença, pela sua participação no meu trabalho, nas lives semanais, com convidados afins da minha área, as lives mensais, que está um pouquinho difícil, mas eu ainda vou fazê-las, e nesses vídeos esporádicos. Obrigada. Até a próxima.